tá bom? O dia está acabando, né? Tem chegado o nosso pastor Josinaldo, eu convido a igreja a ficar de pé. Quero retornar o microfone em vossas mãos. E Jesus aqui é bom. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos também? Amém. Então vamos continuar cultuando e exaltando o nome do nosso Salvador. Deixa sentar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, cumprindo seus dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Assentados. Palavra maravilhosa, né? E cumprindo seus dias de Pentecoste. Aqui, Pentecoste é uma festa, uma das festas dos judeus, que quando eles saíram, Deus tirou eles do exílio, eram escravos no Egito, e quando eles, 50 dias depois que eles estavam andando pelo deserto, eles chegaram no Monte Sinai. E ali Deus pediu para Moisés subir no monte, que ele queria falar com ele, porque aquele povo tinha uma cultura, né, diferente. Os egípcios tinham formatado a mente e o coração daquele povo, né? E aquele povo não tinha uma identidade, eles estavam corrompidos. Então, durante 40 dias que Moisés estava no monte, Deus passou para ele o Pentateuco, deu a lei, orientou como que ele criou o mundo, porque eles tinham um cosmovisão diferente de como o mundo foi criado, que Deus revelou para ele o livro de Gênesis, todo o Pentateuco. Então, esse seria as festas dos Pentecostes, que os judeus, eles comemoravam, né, esse recebimento dessa lei. E nos tempos de Jesus morreu, foi crucificado. 50 dias depois, em todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. E Jesus falou para eles que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, porque o Espírito Santo, nós pregamos, nós podemos pregar, falar, ter uma dicção maravilhosa, mas se não tem o Espírito Santo para convencer o homem do erro, do pecado, do juízo, nós não somos nada. Glória a Deus, aleluia. E Deus enviou o Espírito Santo para nós. Por isso você tem todo o poder, toda a liberdade de pregar desse Jesus. Pode falar que Deus é bom e o diabo é ruim, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. Não adianta você fazer umas teologias, fazer um monte de coisa, mas se você não tiver o Espírito Santo, não tiver esse dom de Deus. E vê o contraste que tem aqui nessa passagem. Quando Moisés desceu do monte, mais de 3.000 almas foram mortas quando ele recebeu a lei, esse Pentateuco, porque eles tinham pecado, tinham voltado à idolatria. Mas aqui Deus tem um novo evangelho, agora não escrito em pedra, mas no coração do homem. E quando esse Espírito Santo desceu, estavam todos reunidos em Jerusalém, bastante pessoas de todos os países vieram para comemorar a lei. E eles pensaram que eles estavam bêbados, embriagados, mas
Pedro pegou e foi escrevendo a promessa desse Espírito Santo. E nesse dia, mais de 3 mil almas foram salvas. Tem contraste. No dia em que eles receberam o Pentateuco, mais de 2 mil almas foram mortas. No dia que receberam o Pentecostes do Espírito Santo, 3 mil almas foram salvas. E é isso, irmão. Pregue a tempo e fora inteiro a palavra de Deus. Que o Espírito Santo vai convencer o homem do erro, da justiça e do pecado. Amém. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Eu quero aqui agradecer também a cada um de vocês que estão nos apoiando por esse trabalho, que a gente sabe que não é fácil. O pastor nos colocou, nos impulsou nesse trabalho, a minha pessoa, juntamente com a pessoa do nosso Noé, e Pérez. E quando nós fomos empossados para esse trabalho, eu disse a ele que a gente não trabalha com o primeiro e o segundo, mas trabalha tudo junto. A equipe tem que estar tudo consciente e junto. E conversando com o pastor também, né, ele cedeu também, colocamos também nosso irmão Gil, nosso irmão Luciano, e Pedro sempre. Esses meninos estão nos ajudando muito, principalmente aqui de quarta-feira nas orações, que Deus nos abençoe. Juntamente também está aqui a nossa irmã Lília, que está nos apoiando também, que está fazendo parte desse trabalho, que Deus abençoe. Pela cantina também, nossa irmã, minha esposa, nossa irmã Lisângela, né, que está nos apoiando, nossa irmã Simone também, que está nos ajudando. Nossa irmã Aline também se colocou também para nos ajudar. Que Deus continue te abençoando vocês, viu? Deus continue te abençoando. E missões é assim, irmãos. Eu peço para cada um dos irmãos, eu sei que o momento que nós estamos passando é difícil, Deus abençoe. Mas traz o quilo, irmãos. Quem puder trazer o quilo, nos ajudar, amém? Quem puder estar nos ajudando, traz o quilo, deixa ali na caixa ali, que é para a gente poder estar montando uma cesta básica e socorrer as pessoas. Amém, irmãos? Famílias que precisam, que precisam do nosso apoio também. Amém, irmãos? Fica aqui já para nós ganhar a bela. Aleluia! Glória a Deus, salve a todos, papazinho. Gostaria de ler aqui na palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão e fartarão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. A palavra de Deus aqui está bem clara, né, irmãos? Ele pede para a gente obedecer ao Senhor e as primícias das suas rendas, a primeira parte. Aqui é aquilo que a gente trabalha. Em Malaquias vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois disso fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, a passagem de Salmos também diz, 41, que bem-aventurado aquele que acode o necessitado, e que no dia da angústia, aquela pessoa que acudiu o necessitado, ela vai passar talvez por uma doença, por uma enfermidade, porque não é só porque a gente ajuda, que a gente abençoa, que a gente também não passa por dificuldade. A gente tem que estar consciente do que a gente faz na igreja. A gente vem para a igreja cultuar um Deus Todo-Poderoso que te salvou, que te livrou, que te deu saúde, que te deu graça. E muitas vezes nós não conseguimos fazer a outra parte, que é abençoar. Hoje é culto de missões e a gente percebe quantas pessoas têm necessidade tanto de ouvir a palavra de Deus, de entender o propósito do Senhor no nosso coração, e tanto a necessidade do alimento do nosso corpo, de uma roupa, de um sapato, de um calçado. Então, os dízimos e a oferta. No início, bem antes, existiam grupos levitas que cuidavam da casa do Senhor e eles não trabalhavam, eles recebiam por aquilo. Muitos pastores hoje, alguns recebem, outros, a maioria não recebe. Tem que trabalhar o dia todo, depois vir para a igreja, preparar a palavra, ajudar a oferta, ajudar os dízimos. Então, a igreja tem que ser uma igreja consciente do século 22. Então, irmãos, o que eu quero com essa palavra? Que a gente tenha uma compreensão
que todos nós deveríamos abençoar, né? Abençoar com a oferta, abençoar com o quilo, abençoar com a presença, abençoar com toda forma de adoração ao Senhor. Porque nós vivemos um tempo, irmãos, que se a gente tem que dividir quem é cristão e quem não é. Porque nós temos que ouvir a voz do Senhor em todos os sentidos. Então essa noite, oferte ao Senhor consciente. Oferte ao Senhor porque você ama a obra de Deus e porque você ama Jesus e quer que cada dia mais essa obra cresça. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Agora para a gente é gratificante, né? A gente vai morar no céu. Vamos estar ouvindo a palavra. As crianças não podem ir. Pode. Pela palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para falar da Sua palavra. Irmão, não há privilégio maior, embora é uma responsabilidade muito grande, mas é gratificante nós sermos escolhidos por Deus para falar do amor de Cristo. Eu gostaria de ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Ontem, quando eu recebi o convite, eu fiquei buscando de Deus uma palavra e o Senhor colocou hoje em meu coração essa palavra. Porque Deus, Ele é assim, né? Louvado e agradecido és o nome do Senhor. Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle e como Ele quer. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Louvado e agradecido és o nome do Senhor. Que diz assim o capítulo 1. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era porque era o seu... Desculpa, irmão, minha Bíblia é um pouco diferente. Vamos ler de novo, voltar de novo. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor, honorável porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Amém? Os irmãos podem se sentar, em nome do Senhor. Hoje sabemos que é um culto de missões. É um culto que fazia muito tempo que a gente não se ouvia falar. E a gente ouvindo essas pessoas que têm se dedicado à obra do Senhor, a gente vê o quanto é importante a gente saber o que é missões. O quanto é importante essa obra missionária. Nós aprendemos algum culto anterior, eu acho que é o primeiro, que o pastor Fernandes pregou aqui. Ele disse que todos nós somos um missionário, porque a partir do momento que nós saímos da nossa casa com a Bíblia na mão para vir para o culto, a gente já está anunciando o Deus que nós servimos, né? E a gente sabe que às vezes um versículo na blusa a gente evangeliza e a gente fala de Cristo. Esses tempos atrás aconteceu comigo um fato, que eu estava com a blusa da alfada escrito Jesus vem, e eu entrei no ônibus e por causa daquela blusa uma pessoa chegou em mim e pediu oração porque entendeu que eu era cristã. Então a gente vê, tem várias maneiras de evangelizar. Essas pessoas como essa irmã que foi citada aqui hoje são pessoas que eu acredito que Deus tem um chamado específico, porque talvez se o Senhor mandasse eu sofrer o que essa irmã sofreria, talvez eu não ia aguentar. Então eu acredito que Deus chama cada um com um propósito, como diz a sua palavra, e Ele dá uma porção conforme Ele quer. Antes de entrar na palavra, eu quero falar de uma missionária que eu conheci, que o mês passado ela faleceu. E ela estudou para ser
missionária ali no campo da Amazônia. Quando ela casou com os 18 anos, ela já foi ali servir ao Senhor e cuidar ali do povo no meio da Amazônia, ali na mata. E ela passou praticamente um bom tempo da sua vida ali, evangelizando, pregando. Ela interpretava os livros da Bíblia para que a aldeia ali pudesse entender a palavra de Deus. E tem mais ou menos cerca de uns 7 anos, ela engravidou e ela foi para ter a criança, e quando ela foi ter a criança, ela descobriu que ela estava com câncer. E ela fez todo o tratamento, tudo certinho, tudo aquilo que, melhor dizendo, com 5 anos atrás, né, que ela faleceu agora, o filho dela completou 5 anos, e ela descobriu que ela estava com esse câncer, ela fez todo o tratamento, ela correu atrás, ela fez tudo o que ela podia. E no finalzinho do ano passado ela veio, melhor dizendo, no comecinho do ano passado ela veio almoçar na casa dos meus patrões. E o que me chamou muita atenção naquela mulher, que dedicou a vida toda, praticamente, o seu ministério, pregando o Evangelho, se doando para a obra de Deus, era a felicidade que aquela mulher estava. Quem olhasse para ela não viu um semblante caído, nem abatido. A gente só soube do caso dela porque minha patroa chegou e contou. Porque se olhava para ela, você não via, embora ela estava com um lenço na cabeça, mas não tinha sinais. Porque ela já estava afastada do ministério, e ela tinha voltado porque o médico falou que era para ela sair de viagem com o esposo, com os filhos, porque eram os últimos dias dela. E aquela mulher estava alegre, feliz. E o que me chamou a atenção foi a palavra que ela falou ali. Que ela disse que ela estava de passagem, ela cumpriu o seu ministério e ela estava voltando para casa. E eu fiquei impactada com aquilo, porque talvez se fosse eu ia questionar Deus, eu ia lançar no rosto de Deus tudo aquilo que eu fiz para Ele. Mas tem homens e mulheres de Deus que se dedicam para a obra de Deus de coração. E sabe que a sua recompensa não está aqui na terra. A sua recompensa está no céu. Enquanto eu e você estamos aqui sentados, aqui neste culto, num país que nós temos ainda a liberdade de expressar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm se dedicado à sua vida. E talvez não tenha nem o que comer agora, mas tem ali, pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus com todo amor, com toda a dedicação. E às vezes a gente é chamado, é convidado para a gente dar uma palavra, cantar um hino. E às vezes a gente fica tão... A preocupação existe sim, ela tem que existir o temor, porque você não está falando de você. Como a nossa cooperadora irmã Jéssica falou no domingo anterior, a gente está falando sobre ele. Então a gente tem que ter essa preocupação. Mas quando nós somos convidados para dar uma palavra, para cantar um hino, cantar um louvor, para fazer a obra de Deus, nós temos que se sentir honrado, privilegiado, porque é uma honra nós falar do amor de Deus. Aleluia. E do amor de Cristo. Amém? Como eu disse, o Senhor colocou no meu coração essa palavra e essa história. Eu acredito que a maioria daqui conhece, se não conhece, já ouviu falar de Naamã, um homem que fazia parte do comandante do exército da Síria. Não era um exército qualquer, não era um comandante qualquer, era um homem que tinha bom status, um homem que era bem visto, um homem que era poderoso na guerra, que era um homem que era poderoso em suas batalhas, um homem que ganhava muitas batalhas, que travou muitas batalhas e foi vencedor, um homem que era honrado pelo próprio rei da época, um homem que talvez muitos queriam ter ele como chefe do seu próprio exército, um homem que era temido, um homem que aonde ele chegava,
as pessoas contavam as vitórias que ele tinha tido através da liderança dele. Um homem inteligente, um homem estrategista, que sabia muito bem o que fazia e sabia muito bem honrar o seu país. Um homem que a história nos diz que quando ele chegava até o seu país, até a sua cidade, ele era honrado, ele era aplaudido, ele era aclamado. Os portões da cidade se abriam, ele na frente como líder, como comandante daquele exército, pessoas aplaudiam, pessoas aclamavam. Naquela época a gente vai ver isso no livro de 1 Samuel, que quando os reis ganhassem alguma batalha, quando o líder dos exércitos ganhasse alguma batalha, quando ele chegava na cidade, as pessoas cantavam um hino para ele, jogavam flores no caminho para ele passar. Tudo isso ele tinha, tudo isso ele tinha, ele era bem visto em qualquer lugar que ele chegava. A sociedade ali o adorava, vamos dizer assim, pelos seus bem-feitos. Mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, ele era um homem leproso. Ele era um homem que ele tinha uma enfermidade que não tinha cura. Um homem que poucas pessoas, só os íntimos conheciam da sua dificuldade, da sua deficiência. Um homem, embora lá fora todo mundo o vangloriava, todo mundo o aplaudia, mas um homem que precisava de algo que sua posição não dava, que os seus recursos terrenos não davam, que por mais que ele era o braço direito do rei, mas o rei não tinha condição nenhuma de fazer algo por ele. Um homem que talvez, a gente lendo a história não diz bem, não relata isso, mas dá para a gente imaginar, porque talvez eu e você faria isso. Um homem que no seu íntimo, só ele sabia o que ele passava. Um homem que, embora, como eu disse, ele era vangloriado, ele era honrado lá fora, ele era aplaudido, banquetes eram postos diante dele, por causa das vitórias, das batalhas que ele ganhava. Mas um homem que, quando ele estava dentro de quatro paredes, só ele e as pessoas mais íntimas sabiam o que ele passava. Talvez ele travava as batalhas internas, que só Deus conhecia, porque nós sabemos que Deus tudo vê, Deus tudo conhece. E Deus sabia as batalhas internas que ele passava. Imagina ele tendo que ser forte perante aquele exército, forte perante aquela sociedade. Só que dentro da casa dele, eu imagino que ele não tinha toda aquela força. Porque quando ele tirava aquela armadura, quando ele tirava aquela máscara, ali mostrava realmente quem era Amã. Um homem leproso, um homem deficiente, um homem que precisava de algo. Mas um homem que eu acredito que ele olhava por todos os lados e ele não via quem pudesse fazer alguma coisa por ele. E às vezes isso frustra qualquer um, porque você ajuda tanto, você está ali firme e forte, e às vezes quando você precisa, ninguém pode fazer nada por você. A Bíblia não diz, mas eu acredito que aquilo eram as coisas que passavam na mente da mão. E a Bíblia diz que ele, passando tudo aquilo, todas aquelas lutas, lá fora ele tendo que ser um homem valente, forte, poderoso. E dentro da casa dele só Deus sabia como ele estava. São alguns valentes que só Deus sabe. Porque às vezes a pessoa olha para mim e para você, não conhece as lutas internas que nós travamos, não sabe o processo da nossa história, não sabe o que eu e você passamos dentro da nossa casa. E às vezes não é para saber mesmo, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Isso é só Deus que pode fazer. Então nós devemos depositar somente na mão dele. Tem coisas que não é para nós expor. Tem coisas que somente os íntimos é para fazer. Eu posso saber. Porque os íntimos sabem como nos ajudar. E é isso que eu vejo nessa história. Porque a Bíblia diz que ali tinha uma menina.
uma jovem, a Bíblia aqui diz que era uma menina. Alguns dizem, né, que ela tinha entre 6 a 15 anos. E provavelmente a idade exata dela seria 15 anos. A maioria acredita que ela tinha. Uma escrava, ou melhor dizendo, uma serva de Naamã, que Naamã trouxe do povo de israelita, porque o próprio Deus o entregou o seu povo na mão de Naamã, e Naamã foi vencedor, e nessa batalha ele trouxe alguns, e com ele trouxe uma menina. Alguns acreditam que pela idade dessa menina, a sua esposa, vendo que era muito criança, pediu para ficar com ela, e essa menina vai trabalhar para Naamã, aquele que tirou do meio da sua parentela, que tirou do meio do teu povo, que levou para uma terra estranha. Talvez aquela menina tinha pai, tinha mãe, a Bíblia não diz se estava viva ou não, mas a Bíblia diz que ela era uma menina trazida pelo seu Senhor, pelo aquele que ganhou contra o seu povo, que pelejou e ganhou do seu povo. E a Bíblia diz que essa menina vem com ele, e ele coloca dentro da sua casa por causa da sua esposa, e ajuda ali. Eu olho pelo contexto, a Bíblia não diz, mas imagino, uma menina naquela época tinha sonhos. Qual era o sonho da maioria do povo naquela época? Das mulheres de Israel, era casar, era ter filhos. Talvez essa menina tinha todos esses planos, tinha todos esses projetos. A Bíblia não diz qual que é o nível social dela, se ela era pobre, se ela era rica, ou se era meio, né? A Bíblia não diz exatamente qual que era a situação financeira daquela menina. Mas a Bíblia enfatiza muito bem que ela vai para ser escrava ou para ser serva na casa. Vamos colocar aqui, a Bíblia não diz isso, e nem ela enxerga isso, mas vamos se colocar na casa do seu inimigo, aquele que trouxe ela cativa como escrava. Ela tinha tudo para odiar aquele homem, ela tinha tudo para não querer bem, porque como que você vai querer alguém que te fez mal bem? Pelo cristão a gente sabe que por mais que a pessoa nos fere, a gente tem Deus na nossa vida e a gente tem que perdoar. Mas nós sabemos o quanto isso é difícil. Mas a Bíblia diz que essa menina, ela aparentemente ela não tinha nenhum rancor de Naamã. Ela não tinha nenhuma raiva do seu Senhor. Pelo contrário, ela vai trazer uma palavra de direcionamento para solucionar o problema de Naamã. O que ela vai dizer? Ela vai dizer, se o meu Senhor tivesse lá na minha terra, lá em Samaria, ele seria curado. Aleluia. Ela vai trazer uma palavra de direcionamento. Ela vai dar uma direção para ele solucionar aquele problema. Talvez ele não ia esperar daquela menina isso. E o que me chama mais a atenção foi a credibilidade que ele deu naquela menina. Como eu disse, um homem poderoso, um homem estrategista, um homem que tinha vários conhecimentos, né? Mas ele vai dar credibilidade a uma menina. E é interessante que se nós olharmos para a nossa vida, não é diferente. Por quê? Porque se nós olharmos para a vida dessa menina, ela tinha um bom comportamento para que o seu Senhor desse crédito à sua palavra. Porque talvez dentro da casa dele, ela não estava na sua terra, ela não estava no meio do teu povo, ela não estava na terra do seu Deus, mas ela tinha um comportamento de serva de Deus, porque ele vai dar credibilidade à palavra daquela menina. É o que eu quero dizer nessa noite. Às vezes, perto, aqui no ambiente, como a gente costuma dizer, todo mundo conhece todo mundo e diz que é crente, é cristão, é servo de Deus, é temente a Deus, porque está aqui, está glorificando, está exaltando, mas dentro da sua casa, só Deus sabe quem é você. No ambiente do seu trabalho, só Deus sabe quem é você. E às vezes, as pessoas não dão muito credibilidade para nós por causa das nossas atitudes. Porque às vezes nós não temos uma atitude de crente.
Às vezes a nossa palavra não é uma palavra de crente. Às vezes o nosso posicionamento não é posicionamento de cristão. Mas por ele dar credibilidade a esta menina, eu acredito que ela tinha todo esse comportamento de ser serva, obediente, de ser temente a Deus. Eu acredito que de alguma forma ele viu que na vida daquela menina existia um Deus e ela adorava esse Deus. Porque quando ele recebe essa notícia, que ele escuta isso, ele vai falar para o rei e vai dizer a respeito que a sua serva falou. E é interessante que o rei também vai dar credibilidade àquela menina, a palavra daquela menina. E a história nos diz que o rei então elabora, ele faz uma carta e ele manda para o rei de Israel, mandando Naamã e dizendo: olha, eu estou mandando Naamã e eu quero que você o cura. A Bíblia diz que quando o rei recebeu aquela notícia, ele ficou perturbado, ele rasgou as suas vestes e ele disse: por acaso eu sou algum Deus? Porque o rei sabia que não tinha possibilidade nenhuma aos olhos humanos curar. Porque ele sabia que não existia ciência naquela época, por mais que ele fosse rei, por mais que ele chamasse o médico do palácio, chamasse todos os recursos, todas as ervas, toda a medicina que ele tinha ali dentro do palácio, ele sabia que não tinha como curar aquele homem. Porque provavelmente Naamã também buscou os recursos terrenos para ser curado. Só que ali existia um homem de Deus. E aonde tem um homem de Deus faz toda a diferença. Aonde há um homem compromissado com o reino, compromissado e conhece o poder do seu Deus, faz toda a diferença. E a Bíblia diz que Eliseu, ele manda mensagem para o rei e diz: deixa vir a mim, e ele saberá que é um profeta em Israel. Eu achei lindo isso, porque às vezes a gente se sente tão pequenininha, né? Às vezes a pessoa vem pedir oração para a gente e a gente quer empurrar para a pessoa e diz: não, peraí, eu vou levar para uma abençoada para te orar, para orar por você. Às vezes a pessoa, aconteceu comigo esses dias, a gente foi visitar um lar que só a graça, e tinha uma irmã abençoada que eu gosto muito, amiga minha, missionária. E ela chegou lá, ela falou assim: a Vanessa começa a orar. Eu disse: não, amada, você tem mais unção que eu, você é missionária. Você é missionária, você tem mais unção que eu no mundo espiritual. Ela disse: não, irmão, o mesmo Deus que opera na minha vida vai operar na tua também. Mas às vezes a gente se sente tão pequena diante de uma situação, só que nós esquecemos que não é nós que operamos. Nós esquecemos que não é nós que fazemos. Nós esquecemos que quem opera através da vida do homem é Deus. E se Deus quer fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, isso não vai diminuir o seu poder. Ele vai continuar sendo Deus. Mas às vezes a gente acha que a nossa capacidade, que está na nossa mão a capacidade de fazer alguma coisa. E aí nós nos covardamos. Mas quando nós depositamos na mão do Senhor, como foi cantado aqui esse hino, que toda vez eu ponho dentro de casa e canto: deixa Deus fazer, deixa Deus agir, entrega na mão de Deus os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, e deixa o Senhor fazer, porque aquele que chamou, Ele capacita e Ele responsabiliza para a chamada que Ele tem na vida do homem. E
Lá no livro de Efésios diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos no mundo espiritual. E a gente vê que Eliseu lhe chama para si, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o seu Deus. Ele tinha intimidade com o seu Deus. Ele não conhecia Deus por ouvir falar, mas ele conhecia Deus porque ele andava com Deus. Aleluia. E o andar com Deus faz toda a diferença na vida de um homem e uma mulher de Deus. Porque quando nós andamos com Deus, os passos não são dados por nossa vontade, mas nós somos direcionados, conduzidos por Ele. Quando nós nos colocamos na mão dEle, pedimos para Ele ir na nossa frente, nos direcionar, nos conduzir, nos guiar, e os planos dEle vão se cumprindo conforme a sua vontade, conforme o seu querer nas nossas vidas. Porque tudo na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós levantamos, na verdade, não é nós aceitamos a Cristo, é Cristo que nos aceitou. Mas nós estamos dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, o apóstolo Paulo disse que não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Então, se Ele vive em nós, não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. A direção tem que ser dEle, o direcionamento tem que ser dEle, a vontade tem que ser dEle. E foi o que eu vejo isso na vida de Eliseu, um homem de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que andava com Deus, um homem que tinha testemunho de Deus. Porque a gente vai ver que aquela mulher sunamita, quando ela vê Eliseu passando, ela vai testificar que ali vai um santo homem de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o homem de Deus, ele é visto em qualquer lugar que ele entra. Aleluia. Qualquer lugar. Ele pode entrar no pior lugar. Se ele é um homem de Deus, ele vai ser reconhecido como um homem de Deus. Porque a sua postura vai decretar que ele é o homem de Deus. O seu falar vai decretar que ele é o homem de Deus. Quando você sair da sua casa, o vizinho vai olhar e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque o homem de Deus, ele tem que ter testemunho na sua vida. Eu costumo falar sempre para o meu esposo, às vezes ele até chama a minha atenção, eu falei: mas eu acredito nisso, que a gente tem que ter cuidado e a gente tem que ter preocupação com o que as pessoas falam de nós. A gente tem que ter, e essa preocupação a gente não tem mais, são poucos que tem. A gente tem que ter essa preocupação. Quando as pessoas olham para mim, o que ela acha de mim? E não é aqui na igreja, como eu disse, porque aqui todo mundo é crente. Mas eu quero dizer no ambiente de trabalho, eu quero dizer no ponto de ônibus, eu quero dizer na sua vizinhança, aonde o pastor não está vendo, aonde a liderança não está vendo, aonde o irmão não está vendo. É nesses lugares que verdadeiramente nós somos conhecidos, porque é onde a gente, que eu costumo dizer, que tira a capa, que tira a máscara, é nesses lugares que nós devemos mostrar que nós somos servos de Deus. E às vezes não é andar com uma praga, mas como eu disse, o nosso testemunho, a nossa vida com Deus, ela demonstra isso. Eu trabalho com uma pessoa, conheceu o Evangelho, mas hoje, há muito tempo, está afastada. É interessante que às vezes eu falo alguma coisa com ela, e ela fala, que até comentei com ela esses dias que eu estou passando pano, ela acha que disse lá. Aí eu olho para ela assim com o pano, né? Ela disse: não, você não vai dar uma rodunhada em mim porque você é crente. Então crente não faz essas coisas. E eu costumo dizer a verdade, porque ela me conhece, porque eu trabalho com ela. Às vezes ela até, esses dias, ela até mandou uma mensagem para uma outra pessoa que a gente conhece, e ela colocou essa pessoa no grupo, referente àquilo que a irmã falou na sexta-feira aqui. A irmã dela pregou, Deus usou ela poderosamente, e ela falando a respeito disso.
que às vezes uma imagem que a pessoa mostra para a gente, às vezes na malícia, usada pelo demônio, usada pelo inimigo, ou às vezes para testar a nossa fé, né? Um vídeo, alguma coisa maliciosa. E se a gente não tomar cuidado, a nossa credibilidade com o crente acaba naquele vídeo ali. Aí esse dia ela mandou mensagem para uma pessoa, para uma conhecida nossa colega, ela disse assim, ela falou, nossa, mas você me colocou naquele grupo? Ela falou, coloquei você, não coloquei a Vanessa porque ela é crente, mas você não, por isso que eu te coloquei. Então tudo isso que eu quero dizer com isso, tudo isso, irmão, não é vanglória minha não, mas é o posicionamento nosso, que a pessoa olha para nós e ela fala, ela demonstra se nós verdadeiramente nós somos crente ou não, cristão ou não. E a Bíblia aqui, voltando à palavra de Deus, ele puxa para ele a responsabilidade, porque ele conhecia a intimidade que ele tinha com Deus, ele saberia que ele ia orar e que Deus ia operar através da vida dele, porque ele sabia que Deus era Deus através da vida dele. E a Bíblia diz que Naamã vai até ele, porque o rei assim ordena e manda ele até o profeta Eliseu. E a história nos diz que quando ele chega achando, porque ele vai dizer isso, né? Aqui no verso 13, ele vai dizer, e seu servo se aproximou e falaram, e ele disseram, melhor, não, desculpa, aqui o verso 11 diz assim, porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse, eis que pensei que ele certamente sairia até mim e poraria de pé e clamar o nome do seu Deus e botará a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Ou seja, ele foi já com um projeto, com um plano, achando que ele ia chegar lá, que Eliseu ia ali, né? Talvez porque ele estava acostumado com status, posição, com ser clamado, ser adorado pelas suas vitórias. Talvez ele achou que ia ser da mesma maneira, só que quando ele chega ali, é totalmente ao contrário. Ele tinha um projeto que ele achou que Eliseu ia colocar a mão nele, ia clamar o Deus de Israel, ia colocar a mão na enfermidade e ele ia ser curado. Só que os planos do homem não cabem nos planos de Deus. Ou você vive os seus planos, ou você deixa Deus viver os planos dele na sua vida. Porque é isso que a gente às vezes faz. A gente quer viver os nossos planos. E quando nós queremos viver os nossos planos, não cabe o plano de Deus. E Deus tinha outra forma para tratar com Naamã. Deus tinha outro jeito para tratar com Naamã. E o jeito sempre é de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou irado, que ele saiu dali bravo, foi embora, porque ele não queria de maneira nenhuma, porque aqui o profeta vai pedir para que ele nadasse, que ele mergulhasse, melhor dizendo, 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão naquela época era o pior rio, né? Ele não tinha cheios fortes, mas ele era um rio assim que tinha bastante lama, um rio sujo. E ele vai citar alguns rios que ele poderia na cidade de Damasco, na cidade dele, nadar. E como que ele ia nadar naquele rio? E ali o seu servo vai dizer, mestre, aqui a minha tradução está dizendo pai, né? Mas na outra está dizendo senhor. Ele vai dizer, ele pediu, se fosse tantas outras coisas, você não ia fazer. Se fosse para dar, vou falar na minha palavra, se fosse para dar uma quantia alta, se fosse para ir para os lugares, você não iria. Ele está pedindo só para você mergulhar. E ele então ele vai e obedece, melhor dizendo, ele acata a palavra do seu servo, porque ele entendeu que ele tinha somente que obedecer. Ele tinha somente que obedecer. Não pediu nada, pediu obediência dele nadar naquele rio. E a Bíblia diz que ele obedeceu. E por ele ter obedecido a ordem do profeta, ele saiu daquele rio curado. E aqui, já encerrando, aqui no capítulo 18, no 17, ele vai dizer,
E Naamã disse: não se dará nada, então eu suplico, seja dado o teu senhor a carga da terra das 2 mulas. Porque aqui ele levou lá para pagar o profeta, para levar a oferta como o rei tinha ordenado. O profeta recusou. Ele vai dizer: então me dá terras, né, para que eu levar lá, para que eu possa adorar lá. Ele vai concluir, ele vai dizer assim: nem sacrifício, ele vai dizer: não oferecerei nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, porque ele reconheceu que só existia um Deus fiel e justo e verdadeiro, que era digno de toda adoração e de todo louvor. Ele vai tomar aquilo como prática da sua fé, adorar somente aquele Deus de Israel, por causa da direção de uma menina crente, serva de Deus, que direcionou ele no lugar certo, no momento certo e no caminho correto. Aleluia. E eu e você não é diferente. Nós também estamos aqui com a mesma incumbência, que é direcionar as pessoas ao lugar certo, ao caminho certo. E este caminho é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o que liberta o homem do cativo. A palavra de Deus é que salva o homem. Aleluia! É a palavra de Deus que transforma o homem. E eu e você que estamos aqui nesta noite, nós temos essa incumbência. Não é dado somente para algumas partes, é dado para todos, porque como está escrito na palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16: ide, pregar o evangelho a todas as criaturas. Então isso é incumbência da igreja, isso é incumbência de todos, é do jovem, é das crianças, é dos adolescentes, é das irmãs, é dos obreiros, é de todos aqueles que um dia aceitou a Cristo como o seu Salvador. Tem a incumbência de trazer pelo menos mais um. O bom que trouxe mais, mas se você ganhar uma alma por ano, está ótimo, melhor do que nada, né? Então que nós possamos nos esforçar, né? Ganhar pelo menos a nossa casa. Eu estava esses dias ouvindo um ensinamento, e ali o pastor disse que tem sacerdote. Ele falou uma palavra para o sacerdote da casa, que ele não consegue, ele ganha o vizinho, ele ganha o bairro, ele sai evangelizar, vai para todos os países, ganha almas e almas, mas ele não consegue ganhar a sua casa, ele não consegue ganhar os seus filhos, ele não consegue ganhar nem a sua esposa, porque o seu testemunho dentro de casa não é testemunho de um homem de Deus. Amém? Isso serve para nós também, mulher, porque os nossos filhos também vão olhar para nós e vai ver se nós somos mulheres de Deus. E eles vão testificar se nós somos mulheres de Deus. Porque quando eles estiverem aí fora, no meio da sociedade, e eles forem questionados sobre a fé, e eles não tiverem resposta, ele vai lembrar: lá em casa eu tenho um homem de Deus, lá em casa eu tenho uma mulher de Deus, eu tenho recurso dentro da minha casa, para me saber se isso está correto ou não. Esses dias eu contei na escola dominical, já vou encerrar, mas eu contei na escola dominical, não sei se eu cheguei a contar aqui, mas eu achei muito interessante. O Nicolas, ele foi questionado na escola, concernente a Cristo, uma situação que Cristo passou ali, e ele pegou e falou: mas não foi assim que está escrito. E o professor ali falou: não, está escrito, eu fiz filosofia. Aí o Nicolas olhou e falou: mas minha mãe é professora da escola dominical, e ela me falou que isso aconteceu. Aí ele disse: mas você vai querer debater comigo que eu fiz faculdade, fiz isso? Ele falou assim: não, mas vou ficar com a minha mãe, porque minha mãe é professora da escola dominical e também fez teologia. Então, irmãos, eu fiquei feliz, ri tudo, mas isso é gratificante,
Porque a gente vê que quando as fé deles são questionadas, é aí dentro de casa. Se em casa não tem, a gente vê muitos aí, né? Muitos aí nem acreditando mais em Deus. Porque quando eles são afrontados lá fora, eles buscam de dentro e não tem. Né? E eu até falei assim para ele esses dias, eu falei, Nicolas, quando você for questionado da sua fé e não tiver nenhum argumento ali, a sua fé basta. Quando lhe faltar argumento, a sua fé basta, naquilo que você acredita, naquilo que você aprendeu. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade nessa noite. Meus irmãos, fique com essa palavra, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Essa direção do culto do nosso pastor. E agradecer a todos que compareceram nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, se coloque de pé, vamos estar orando, encerrando mais esse culto, a qual Deus falou muito conosco nessa noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram nessa noite. Na terça-feira teremos o nosso culto de doutrina na nossa sede. Quarta-feira, oração aqui às 19h30. Quinta-feira, às 19h30, o nosso culto. Sexta-feira, às 14h30, a tarde da bênção. Sábado, ou seja, domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, o nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Encerramos esse culto nessa noite. Convido aqui a nossa irmã Diaconisa Ruth para estar orando, encerrando esse culto nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão presbítero Reinaldo, nosso irmão operador Emerson, todos os irmãos que fazem parte, nossa irmã Vanessa, que trouxe uma palavra abençoada. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco. O Senhor falou conosco nesta noite, Senhor. E mais um culto que o Senhor veio ser realizado neste mês. Assim o teu povo veio receber o pão do céu, a tua palavra, que conforta o nosso coração. É o Espírito Santo continua falando, melhora o coração do teu povo. Vai em paz, despede na tua mão poderosa, que o teu povo sai daqui fortificado nesta noite com o teu poder. Nós te agradecemos. Esta noite, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.